Mas a vida não funciona sem os momentos de leveza, de celebração, de sorrisos, sem uma pausa para respirar fundo. E se o tempo não para, nós também não paramos. Vivemos uma busca incansável pelo melhor. Por isso a gente muda tanto. Pesquisa, cuida, amplia, porque o nosso objetivo é estar o tempo todo ao seu lado, cuidando do que mais importa. Você. Hospital Santa Isabel. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. É um prazer muito grande ter vocês aqui, que estão presentes, aqueles que estão também nos vendo através de uma transmissão remota. Nosso evento que hoje, aqui no Hospital Santa Isabel, do Serviço de Neurologia, é sobre o uso do DBS nas doenças que cursam com distúrbios do movimento. Então, dentro do planejamento estratégico do nosso serviço, a gente tem a incorporação de mais uma subespecialidade dentro do nosso serviço. E esse ano nós iniciamos justamente um ambulatório e consultório de subespecialidade voltada para distúrbios do movimento. E nesse aspecto, a gente tem incorporado algumas novas tecnologias, digamos, no nosso meio, ainda que já bem estabelecido na literatura, e algo importante é justamente isso: os procedimentos neurofuncionais para distúrbio do movimento. Nós teremos dois momentos hoje aqui. No primeiro momento, teremos a doutora Daniela Amorim, que é graduada em Medicina pela UFBA e tem residência em Neurologia pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, e também um fellow específico em distúrbio do movimento, com ênfase no DBS, pela USP São Paulo. A doutora Daniela vai falar principalmente dos aspectos clínicos do distúrbio do movimento, em especial, obviamente, na doença de Parkinson. Em seguida, nós teremos o Dr. Marcelo Barroso, um neurocirurgião do nosso serviço também de neurocirurgia do Hospital Santa Isabel, que vai falar sobre os aspectos neurocirúrgicos envolvidos, obviamente, no uso do DBS. O Dr. Marcelo, que tem residência em neurocirurgia no Rio de Janeiro, pelo Hospital Souza Aguiar, e também a sua subespecialização, o fellow, na Universidade de São Paulo, na USP São Paulo. Então, eu espero que todos nós tenhamos um excelente evento, aproveite bastante. E esse é uma nova fronteira no Serviço de Neurologia do Hospital Santa Isabel, que a gente tem procurado seguir. E certamente, como tudo que nós fazemos aqui nessa nossa instituição, teremos frutos, bons frutos. Agradeço a todos, em especial o apoio da diretoria do Hospital Santa Isabel, aqui representada pela doutora Bárbara, nossa gerente, uma das nossas gerentes médicas, Zélia, que é a nossa coordenadora do ambulatório Álvaro Lemos, onde está justamente o serviço ambulatorial e consultório de distúrbios do movimento do nosso hospital. E, obviamente, agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado. Baixar aqui um pouquinho o microfone. Boa noite, gente. Agradeço a presença de todos. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Daniela Amorim, neurologista, especialista em transtornos do movimento. Tá? A primeira aula, nessa primeira parte, é para a gente falar um pouquinho em relação à indicação, né, do DBS nos transtornos do movimento. Né? Quando eu devo indicar DBS para o meu paciente. Né? Vou falar um pouquinho, dividir a aula em alguns tópicos, né? Vou falar brevemente aqui sobre a história do DBS, sobre os princípios de funcionamento, tá, do DBS, e aí a gente vai partir para a parte mais importante da nossa aula, que de fato é falar sobre as indicações do DBS na doença de Parkinson, para tremor essencial e para distonias. Então, a história do DBS está muito próxima aí à história do tratamento para o transtorno do movimento, né?
Inicialmente, o tratamento para os transtornos do movimento, aí no comecinho da década de 40, era através de cirurgias ablativas, né? Então, eram realizadas palidotomias, talamotomias, e isso aí, principalmente nesses anos iniciais da década de 40. Em 1947, surge, né, a cirurgia estereotáxica, né, as técnicas de cirurgia estereotáxica, e isso possibilitam lesões mais bem direcionadas, alvos melhores, cirurgias melhores para o tratamento de transtornos do movimento. E esse período aí de 1940 a 1960, então o tratamento de transtornos do movimento era principalmente cirúrgico, tá? Quando, em 1968, Cotias vai introduzir a levodopa, né, como opção aí para o tratamento da doença de Parkinson. Nesse período, então, a principal forma de tratar a doença de Parkinson passou a ser medicamentoso, e houve um hiato aí nesse período, né, em relação aos procedimentos cirúrgicos. Em torno de 1980, né, os pacientes que começaram a tratar com levodopa, eles começaram a complicar da doença de Parkinson. Então, começaram a apresentar complicações motoras, discinesias, e aí voltou-se para a necessidade, né, das cirurgias ablativas. Então, em 1980, mais ou menos, o que era mais feito era realmente as palidotomias, as talamotomias para o tremor essencial. E aí, em 1987, né, finalzinho aí da década de 80, observou-se que, quando se fazia estimulação intraoperatória desses pacientes, né, porque para a seleção do alvo cirúrgico, eles faziam estimulação intraoperatória para ver se estavam na localização ideal. E com essa estimulação, observou-se que, quando era feita a estimulação com alta frequência de corrente, os pacientes tinham melhora dos sintomas de Parkinson. E aí pensou-se nessa era, né? Por que a gente não utilizar uma terapia que a gente pode ajustar essa terapia? A cirurgia ablativa era uma lesão fixa, né? Então os pacientes faziam cirurgia e não tinha mais o que fazer depois, né? Então, por que não estimular esses núcleos de forma funcional, né? Se o paciente tem um efeito colateral, você pode ajustar, você pode desligar o aparelho, você pode ajustar os parâmetros. Então, aí, em 1987, Bernabe e Pollack vão fazer o primeiro DBS para tratamento de tremor essencial, né, com alvo no tálamo. Em 1993, a mesma equipe fez o primeiro DBS para tratamento de doença de Parkinson com alvo no STN, que é o núcleo subtalâmico. Em 1994, surgem aí as primeiras cirurgias para DBS em GPI, né, para tratamento tanto da doença de Parkinson quanto para distonias. E aí, em 1993, né, a FDA vai aprovar, em 1997, primeira vez, né, o DBS para tratamento inicialmente de tremor essencial, e em 2002 para tratamento aí da doença de Parkinson. A gente observa aqui nesse gráfico, né, crescente número de publicações aqui ao longo dos anos, de acordo aí com a liberação, principalmente pelo FDA, do tratamento de tremor essencial com DBS, né, posteriormente para a doença de Parkinson e posteriormente para distonias, né, crescendo aí exponencialmente. Hoje a gente tem uma série de publicações, né, na área, né, que asseguram a segurança e a eficácia desse tratamento. Cerca de 160 mil pacientes hoje já foram operados com DBS globalmente. Tá? E qual é o princípio de funcionamento do DBS? Né? Vou falar de forma resumida. A gente tem 2 eletrodos que são implantados em um determinado alvo, que é escolhido, né, a depender da patologia do paciente. Esses eletrodos, eles se conectam por um sistema de cabeamento em um gerador implantável, né, que gera uma corrente elétrica. Tá? E qual é o princípio, né, fisiológico disso? A gente sabe que os neurônios, eles são eletricamente estimuláveis, né? Então, com a corrente elétrica contínua, a gente consegue causar despolarização desses neurônios. E o que isso ajuda? Né? Então, os neurônios, eles têm uma despolarização natural, né, uma cronaxia natural. Quando você estimula ele constantemente, com a frequência alta, que é o que a gente utiliza para tratamento de transtornos do movimento, a gente impede que esse neurônio volte ao basal dele, ao repouso dele. Então, ele passa a despolarizar na frequência que a gente está estimulando. Com isso, a gente consegue 2 coisas. Bloquear aquele alvo, aquele núcleo, né? Então, a gente inibe aquele núcleo e, ao mesmo tempo, a gente consegue quebrar ondas patológicas, né?
Depender da doença, a gente tem ondas patológicas que geram os sintomas, né? Por exemplo, na doença de Parkinson, a gente sabe que tem um aumento de ondas beta, né? E essas ondas beta que geram bradicinesia, rigidez, né? Tem uma relação direta. Nas doenças que cursam com hipercinesia, a gente sabe que tem um aumento aí nas ondas da faixa gama, tá? Então, a estimulação nesses alvos permitem que a gente faça essas duas coisas. Aqui uma imagem desses principais alvos que a gente usa hoje em dia. Tá? Aqui é o STM, né, que é o subtálamo, né, que a gente utiliza para tratamento principalmente da doença de Parkinson, mas também pode ser utilizado para as distonias. Aqui é o GPI, que é o globo pálido interno, né, que a gente utiliza principalmente para tratamento de distonias, mas também pode ser utilizado para tratamento da doença de Parkinson. E aqui o VIM, que é o núcleo ventral intermédio do tálamo, que a gente utiliza mais para tratamento de tremor essencial. Aqui tem uma reconstrução, né, de 2 eletrodos implantados no núcleo subtalâmico, que a gente vê um pouquinho mais expandido. E um conceito novo, que eu acho que é importante vocês saberem, que a gente sabe hoje que a gente não está estimulando só um núcleo. Né? A gente sabe que nesse núcleo passam uma série de tratos, né, aferências, eferências. Então, a gente está estimulando também esses tratos. Certo? E esses tratos vão para algum lugar. Né? Esses tratos formam uma rede neural, na verdade. Eles se direcionam para o córtex, para a região motora suplementar, área premotora. Então, a gente, na verdade, está estimulando uma rede, né? Uma rede neuronal, que é o conceito mais novo de conectoma, né? Que acho interessante vocês saberem, a parte muito bonita aí da neuromodulação. Então, aqui a gente tem um núcleo, que é onde a gente posicionou o eletrodo, os tratos todos que passam por esse núcleo e que se direcionam aí para o córtex. Agora a gente vai para a parte da indicação, de fato, que eu acho que é o mais interessante, né, para nós clínicos. Então, vamos falar um pouquinho aí do DBS para a doença de Parkinson, tremor essencial e distonias. Né? O Parkinson é o carro-chefe, justo porque a gente tem, de fato, mais pacientes com a doença, é uma doença mais prevalente. E vamos falar mais rapidamente das outras duas patologias. Bom, atualmente a gente sabe que a prevalência da doença de Parkinson é em torno de 0,3%. Quando a gente pega a faixa etária de pacientes com mais de 60 anos, essa prevalência sobe aí para 1 a 2%. E a gente sabe que 10 a 20% desses pacientes vão complicar ao longo da doença e vão ter indicação aí, né, de estimulação cerebral profunda. Hoje é muito bem estabelecido a terapia para a doença de Parkinson, né? É segura, é eficaz, mas tudo depende da indicação. A gente tem que saber indicar bem, né? E isso é no nosso consultório de neurologista geral que a gente vai identificar esse paciente e encaminhar esse paciente para a cirurgia. Esse aqui é um estudo que foi publicado em 2017, onde foi feita uma entrevista esquematizada para alguns neurologistas gerais em relação ao DBS. Esse gráfico mostra aqui que 100% desses neurologistas conheciam o DBS como opção para o tratamento da doença de Parkinson. Quando perguntado se eles sabiam os critérios para o tratamento, né, de indicação do DBS, 87% desses pacientes, desses neurologistas sabiam, né, diziam que sabiam esses critérios. Quando, de fato, eles tinham que responder quais eram os critérios, só 40% acertou o primeiro critério, 16% acertou 2 critérios, e só 2%, de fato, sabiam os 3 critérios de indicação. Então, isso mostra como é tão importante a gente estar discutindo DBS, né, nós como neurologistas gerais também, para a gente saber encaminhar nosso paciente e oferecer a ele uma qualidade de tratamento, né, uma qualidade de vida melhor. Esse aqui é um dos estudos iniciais, né, que foi publicado em 2009, na JAMA. Foi um estudo randomizado, multicêntrico, com avaliador cego. Duplo cego é difícil, né, para DBS, porque os pacientes vão saber que eles foram operados, então é mais difícil. Mas o avaliador, né, na parte das escalas, era um avaliador cego. Foi feita a avaliação de 255 pacientes. Esses pacientes foram divididos em 2 grupos. 134 deles foram submetidos à terapia medicamentosa otimizada por um especialista em transtorno do movimento. E 121 pacientes foram submetidos à cirurgia para estimulação cerebral profunda. O desfecho primário desse estudo foi o tempo em 1 desses pacientes, ou seja, o tempo que esses pacientes ficavam livres de sintoma,
com boa funcionalidade, com boa mobilidade. Essa aqui é uma das tabelas principais do estudo, né, onde eles dividem aqui os pacientes com terapia medicamentosa otimizada, aqui os pacientes que foram submetidos à estimulação cerebral profunda. E eles fizeram a avaliação desses pacientes no baseline, né, antes da cirurgia, ou antes da otimização da terapia, com 6 meses após, tá? E fizeram aí a comparação nesses períodos. O desfecho principal é esse aqui, que ele compara entre os grupos, né, em 6 meses, né, a melhora aqui de tempo de um, né, e a gente observou que os pacientes com terapia medicamentosa otimizada ficavam 7 horas em 1 durante o dia, e isso melhorava para quase 11 horas aqui no grupo que foi submetido ao DBS, com P estatisticamente significante, né? E o mesmo foi feito em relação ao off, ao tempo de off, né, que diminuía também aqui em 6 meses entre esses pacientes. Outros desfechos que eles avaliaram foi, secundariamente, função motora, qualidade de vida, funcionalidade. E o que eu acho mais importante aqui foi essa tabela que eles colocaram, que é a avaliação de qualidade de vida como um todo, através da escala PDQ-39. Né? Eles estratificam na tabela aí os critérios da PDQ, né, as subescalas. E as 2 subescalas que foram mais importantes foi em relação às atividades de vida diária dos pacientes e em relação à mobilidade desses pacientes. Então, aqui a gente tem, em 6 meses, né, os pacientes com a terapia medicamentosa otimizada e aqui os pacientes que foram estimulados. Né? E no PDQ-39, quanto mais alta a escala, pior a qualidade de vida do doente. Então, houve uma queda aqui expressiva, né, estatisticamente significante, principalmente nessas 2 subescalas. E aqui no final, tem o índice completo da escala, né, a escala completa, onde a gente vê também uma melhora aqui, de 44,8 para 37,3, também estatisticamente significante. E agora, de fato, para a indicação, né, quando é que a gente vai indicar a TBS para os nossos pacientes? Então, primeiro ponto, primeiro critério muito importante é complicação motora, né, que vai ser a maioria dos pacientes. Então, é aquele paciente que já está acompanhando com você há anos, você já otimizou a terapia dele, está com um remédio lá em cima, né, e você não consegue mais melhorar ele. Ou por quê? Ele tem off durante o dia que dure mais do que 3 horas, então um off prolongado, né, 3 horas eles já consideram como uma complicação importante. Discinesias incapacitantes, né, aquele paciente que tem muita discinesia com levodopa e que, às vezes, o uso da levodopa é até pior, porque gera muita discinesia do que o não uso. Né? Então, é uma indicação aí também como complicação motora. E outras flutuações motoras incapacitantes, como, por exemplo, um off imprevisível várias vezes ao dia, né, doses de medicação que já não fazem mais efeito, então o paciente toma a medicação e fica ainda em off, ele não melhora. E distonias de off, várias outras complicações, né, outras flutuações. Então, nessa indicação, complicações motoras, a gente tem esses 3 principais sintomas. A segunda indicação, outro critério, é tremor refratário. Então, a gente sabe que o tratamento de tremor na doença de Parkinson, muitas vezes, é um desafio. Né? Você aumenta a dose, e o paciente não melhora. Né? Melhora um pouco, mas não fica livre de tremor. É um tremor que ainda atrapalha a funcionalidade dele. Então, é uma indicação também para a terapia DBS. E a intolerância medicamentosa como um todo. Né? A gente sabe que tem pacientes que eles não se sentem bem com Prolopa, né? Tem sintoma gastrointestinal, a gente não consegue aumentar a dose para esses pacientes. Então, a gente nunca vai atingir, de fato, uma terapia medicamentosa otimizada para esses doentes. Então, a cirurgia vem aí como uma possibilidade também. Então, repetindo os 3 critérios de indicação: complicações motoras, tremor refratário, intolerância medicamentosa. E quais são os pré-requisitos, né, para a cirurgia desses pacientes? Primeiramente, a gente tem que ter um diagnóstico bem definido de doença de Parkinson. A gente sabe que os parkinsonismos atípicos, como um todo, eles não melhoram com DBS. Tá? Então, a gente tem que ter esse diagnóstico bem definido, né? Ter pelo menos 4 anos de doença. Por quê? Nesses 4 anos, se fosse, por exemplo, um parkinsonismo atípico, a gente veria surgimento de sinais de alarme, a gente veria uma progressão muito rápida da doença. Então, é um tempo que permite a gente ter certeza maior do diagnóstico. Né? Então, isso é muito importante para a indicação.
A resposta ao teste de sobrecarga de levodopa é um outro ponto importante, né? Ela tem que ser superior a 33%. E o que é esse teste? Eu vou explicar para vocês, né? Então, esse teste de sobrecarga de levodopa é um preditor direto da boa resposta ao DBS. Tá? Então, é muito importante, realmente, como critério aí para pré-requisito para cirurgia. A ausência de demência, também muito importante, né? O paciente com demência, ele não só já tem uma perda de funcionalidade importante, né? A gente não vai conseguir melhorar tanto a funcionalidade desse paciente, né, com a estimulação, como também a gente sabe que pode ter alguma piora do quadro cognitivo, né, com a estimulação cerebral profunda. Então, esse é um critério importante. Aí vocês podem me perguntar, e um CCL, né, é uma contraindicação? Não é. Tá? A gente pode operar pacientes com CCL, né, mas às vezes, a depender do grau do CCL, a gente vai escolher um alvo diferente. Tá? Então, é importante essa avaliação prévia, né? Mas demência realmente é uma contraindicação. Quadro psiquiátrico instável. Então, paciente com Parkinson muitas vezes tem depressão grave, né? Muitas vezes tem transtorno de controle de impulso. E isso são coisas que a gente não pode deixar passar, né? Então, tem que investigar bem. E, se não estiver bem controlado, são contraindicações relativas ao DBS. Por que relativas? Porque a gente, tratando esses sintomas, né, esses transtornos, essas comorbidades, a gente pode, em um segundo tempo, sim, indicar o DBS para esses pacientes. E uma condição social mínima, tá? E suporte familiar, porque, principalmente no primeiro ano pós-cirurgia, esses pacientes precisam retornar muitas vezes ao consultório. Às vezes, uma vez por mês, às vezes mais. Então, se não tem esse suporte familiar inicial, muitas vezes a terapia vai por água abaixo. Então, é importante a gente investigar isso, né? Se esses pacientes têm condição de manter um segmento regular. E quais são as etapas, né, que esse seu paciente vai passar depois que você disser para ele, né, acho que você precisa de um DBS. Inicialmente, ele vai precisar ser avaliado, né, por um especialista em transtornos do movimento e um neurocirurgião funcional, né, em relação às indicações cirúrgicas, né, ver se realmente ele tem indicação. Nesse momento, também vai ser feito um trabalho em relação à expectativa desse paciente, né. Às vezes o paciente vem ao consultório querendo melhorar um sintoma não motor e que a gente sabe que não vai melhorar com DBS. E aí não adianta, né, você operar esse paciente se ele não vai ficar satisfeito. Então, nesse momento, é o momento da gente trabalhar essa expectativa, né, conversar com ele, olha, isso aqui vai melhorar, isso aqui não vai. Né, e definir isso, porque isso é um papel muito importante aí depois na satisfação do paciente com a terapia. Tá? O tal do teste de sobrecarga de levodopa. Esse teste também é feito pelo especialista em transtorno do movimento. A gente pede para que o paciente fique em off-med, então ele não vai tomar remédio nenhum por pelo menos 12 horas. Tá? Quando ele chega no seu consultório travado, cheio, né, ou com muito tremor, aí você vai fazer uma avaliação motora desse paciente. A gente utiliza o PDRS-3, que é a escala motor, a parte motora do PDRS. Depois de fazer a escala toda, né, tem um score, a gente vai administrar o Prolopa dispersível para esses pacientes, numa dose um pouco superior à dose que ele toma matinal, e vai aguardar aí de 40 minutos a 1 hora. Quando o paciente estiver em 1, ele te disse assim, aquele 1 bom, que é o máximo dele, aí você vai repetir a escala, né, e a gente vai comparar esses dois scores, ver se houve uma melhora de 33%. Como eu disse para vocês, esse é um bom preditor de resposta ao DBS. Eles vão precisar passar também por uma avaliação neuropsicológica, justo para a gente avaliar a questão cognitiva, transtorno de humor e transtorno de controle de impulso. Tá? E muitas vezes vai precisar também de uma avaliação psiquiátrica, caso haja dúvida aí em relação à parte psiquiátrica desses pacientes. A ressonância de crânio é importante também nesse momento, não só para a gente ver viabilidade cirúrgica, então um paciente que tenha muita atrofia cortical, um paciente que tenha muita microangiopatia, tenha um risco maior de sangramento, então é importante a gente fazer essa avaliação de viabilidade, e também para possibilitar o planejamento de trajetória cirúrgica. Outro ponto importante é em relação às comorbidades, a expectativa de vida desse paciente, né? A gente não pode deixar de levar em conta isso em relação aí ao planejamento cirúrgico. Pronto. De Parkinson, então, é isso. Eu vou falar um pouquinho mais rápido sobre tremor essencial, e algumas etapas aí pré-operatórias são muito parecidas.
Tá? O tremor essencial é o transtorno do movimento mais comum no nosso meio, na verdade. Tanto que o tratamento começou pelo tremor essencial, né, com DBS, foi o primeiro que foi aprovado. 1% da população global vai ter tremor essencial. Quando a gente passa aí para um grupo acima de 65 anos, a prevalência sobe para 4,6%. E pelo menos 25% desses pacientes, em algum momento, vão ter indicação cirúrgica. Nem sempre eles vão chegar lá, a gente encontra menos, né, pacientes operados com tremor essencial, mas é uma quantidade grande, talvez a gente não esteja sabendo indicar bem. Então, também é um tratamento muito bem estabelecido e altamente eficaz, né? E as indicações para o tremor essencial são até um pouquinho mais fáceis, né? Então, o paciente que tenha um tremor grave, refratário, incapacitante, e que você já tenha ajustado a terapia medicamentosa, né, já chegou na dose máxima aí que você pode de propanolol ou de primidona, ou ambos em combinado, se o paciente tolere. Tá? Então, essas são as duas drogas que, pelo menos elas, você tem que ter tentado em dose otimizada. Tá? E intolerância medicamentosa. Né? A gente sabe que o paciente, por exemplo, com mais idade, a gente começa com dose baixa de propanolol, às vezes ele não tolera, faz uma bradicardia sintomática logo de cara, e aí você não consegue aumentar o propanolol. Ou a primidona também, né? Às vezes o paciente tem muita sonolência, sintomas gastrointestinais, então a intolerância medicamentosa é um critério importante. Esse aqui é um estudo para tremor essencial, publicado aí em 2017, no Parkinsonism and Related Disorders. Esse foi um estudo prospectivo multicêntrico controlado, né? Eles avaliaram 127 pacientes. Todos os pacientes desse estudo eles foram operados, foram todos submetidos a DBS no VIM, né? E eles avaliaram esses pacientes em relação, principalmente no desfecho primário, melhora de tremor. Tá? Foi aplicada a escala, que é o TRS, que é uma escala de tremor, por um avaliador cego, né? E esses pacientes foram avaliados no baseline, antes da cirurgia, 90 dias após, 180 dias após e 365 dias. Eles usaram aqui o desfecho primário, o de 180 dias. Né? Essas duas curvas em roxo e verde é a do avaliador cego. Tá? Aqui foi do médico clínico que acompanhava esses pacientes. E observou-se aqui em 180 dias. Né? Eles primeiro avaliavam o paciente em off, com o aparelho desligado, davam 10 minutos e depois avaliavam esses pacientes com o aparelho ligado. Né? E viram uma redução aqui significativa na escala de tremor desses pacientes. Uma variação de 1,25 pontos, que representa 60% de melhora, né, com significância estatística. E foi feita também a avaliação desses mesmos pacientes no baseline deles, em 180 dias com o aparelho ligado, uma melhora também de 1,62 no score, que significa uma melhora de 65% no tremor. Que a gente pensa assim, poxa, é tão pouco, mas para um paciente com um tremor importante é muito. Né? Isso, às vezes, é a diferença entre ele conseguir escovar um dente e comer sozinho. Então, isso é muito importante. E eles avaliaram também, como desfecho secundário, qualidade de vida, que eu acho sempre uma coisa muito importante. Né? Eles utilizaram o QUEST, que é um score de qualidade de vida para tremor essencial. Né? E eles observaram que esses pacientes, inicialmente, tinham uma média aí de score de 49, é semelhante ao PDQ 39. Quanto mais alto o score, pior a qualidade de vida. E eles tinham uma melhora, né, sustentada, 90 dias, 180 e 365 dias, né, também com significância estatística. Então, as etapas são parecidas, né, no pré-operatório, em relação à doença de Parkinson. Vou falar um pouquinho mais rápido. Né. Então, avaliar, o especialista em transtorno do movimento e o neurocirurgião funcional, avaliar se ele realmente tem indicação cirúrgica, trabalhar a expectativa, de novo, muito importante, do paciente. A ressonância de crânio também para avaliar a viabilidade e a trajetória cirúrgica. Avaliação neuropsicológica também. Né? E aqui eu marquei porque os pacientes com tremor essencial geralmente chegam mais graves, mais idosos até, né, para a gente. Então, é importante essa avaliação detalhada e a comorbidade e expectativas de vida da mesma forma. Para finalizar, né, indicação para distonias. Distonias, como um todo, são doenças mais raras. Então, a gente não tem uma prevalência aí muito bem definida em relação a distonias, mas a gente sabe que no ambulatório de transtorno do movimento representam cerca de 20% dos pacientes. E a maioria das distonias, principalmente as generalizadas, elas vão evoluir com gravidade. Né? Hoje, a gente sabe que para a distonia, principalmente refratária,
o DBS é a melhor terapia, né? A mais efetiva, mais segura, né? Frisando aí principalmente as distonias generalizadas, porque são as mais graves mesmo e de mais difícil tratamento medicamentoso. As distonias focais e segmentares, elas também podem ser tratadas com DBS, mas aí pacientes com sintomas mais graves e com incapacidade que não tenham respondido, por exemplo, ao Botox, né, que é a terapia ouro aí para as distonias focais e segmentares. Esse aqui foi um artigo de revisão publicado no Frontiers, tá? Mais recente, 2021, que eles avaliaram pacientes com distonia de causa genética monogênica, né, e viram que a melhora, né, com o tratamento de DBS variava de acordo com o gene. Tá? Então, esses dois grupos aqui, eles observaram que melhoravam muito com a estimulação cerebral profunda, e esses pacientes com gene TAP1, ATP1, A3 melhoravam menos. Por que esse artigo? Para frisar, né, que a gente sabe que as distonias genéticas, em geral, respondem muito bem ao DBS, né, assim como as distonias generalizadas idiopáticas, mas as de causa secundária já não respondem tão bem. E isso é importante que a gente saiba também para a gente orientar o nosso paciente. Né. As secundárias têm aí suas variações, né? Por exemplo, os pacientes com discinesia tardia em relação ao uso de neurolépticos, eles respondem muito bem ao DBS, às vezes é o único tratamento, né, para esse tipo de paciente, porque Botox não melhora, medicação oral não melhora, e esses pacientes só vão melhorar com DBS. E alguns pacientes com inibias também, né, principalmente crianças, né, mesmo no início, que abrem com um quadro distônico muito importante, também, apesar de ser uma causa secundária, respondem bem. Então, a indicação para distonias, eu já comentei um pouquinho, são sintomas incapacitantes e refratários à terapia medicamentosa. Tanto medicações quanto Botox, tem que ser tentado os dois, se for uma distonia focal ou segmentar. Né, as distonias focais, como um todo, melhoram bastante com o Botox. Né, mas caso esses pacientes mantenham sintomas incapacitantes, mesmo se tratando de uma distonia focal segmentar, a gente vai indicar DBS para eles. Intolerância medicamentosa, né, é mais raro em distonias, mas caso a gente não possa otimizar a terapia, o paciente teve algum efeito colateral com o Botox, a gente vai pensar também no DBS. E as distonias generalizadas como um todo, né, a gente pode pensar mais precocemente em DBS para esse grupo de pacientes. A gente não precisa esperar uma refratariedade tão importante, porque a gente sabe que esses pacientes não respondem muito bem à medicação oral. É difícil você aplicar toxina botulínica em diversos músculos de uma distonia generalizada. As noses são altíssimas, né? Então, geralmente, a gente não consegue tratar bem esses pacientes mesmo. Né? Eles têm muita incapacidade. E tem um detalhe, né? Principalmente para as distonias generalizadas. A gente sabe que tempo de doença é um fator preditivo de resposta do DBS. Tá? Os pacientes, por exemplo, de distonia de início precoce, na infância, eles fazem deformidades fixas com o tempo. E se a gente perde esse tempo, a gente não vai ter melhora. Então, é importante o tratamento mais precoce para esses pacientes. Né? Tanto que o FDA libera para a distonia a cirurgia a partir de 7 anos de idade. Né? Eu acompanhei o caso de paciente operado com 12 anos, 14 anos. Então, é mais precoce mesmo. A gente não pode perder esse time. Tá? Em relação às etapas, né, tem alguns detalhes aqui a mais. A definição aí do diagnóstico fenomenológico tem que ser precisa, né? Não pode ser uma coreia, não pode ter dúvida se é uma discinesia só, né? Então, a terapia é indicada para a distonia, então isso é importante. Afastar causas funcionais, né? Esse é um ponto importante aí na distonia, porque tem pacientes com quadro funcional que vêm com posturas fixas, né? E que você fica achando que é distonia, então isso precisa ser afastado. Nesses pacientes, sempre fazer um teste terapêutico com levodopa. Né? As distonias dopo-responsivas são algumas, né? E às vezes com dose baixa, de 100 miligramas, 200 miligramas dia, você consegue uma melhora boa. Então, você não pode deixar de testar antes de indicar um DBS para esses pacientes. Tá? A ressonância de crânio vem com um fator a mais, aí, que é afastar causas secundárias para a distonia. Tá? E não que não possa tratar, como eu falei para vocês, mas você tem uma noção de expectativa de melhora clínica. E as outras etapas que a gente já tinha conversado em relação às outras patologias, que é atrapalhar a expectativa, avaliação neuropsicológica, e aqui vou frisar mais uma vez, esses pacientes com distonia muitas vezes têm transtornos psiquiátricos comórbidos, tá? Então é o grupo que tem muito transtorno psiquiátrico, então a gente precisa avaliar bem isso, tem que estar bem controlado o quadro psiquiátrico para a cirurgia.
E, novamente, avaliar comorbidades e expectativas de vida. Então, esse é o fim dessa aula, certo? Falando das indicações, depois a gente vai repassar as indicações com alguns casos clínicos, mas antes a gente vai ter a aula do Dr. Marcelo falando sobre cirurgia, sobre as etapas cirúrgicas, né, que eu acho que é interesse de todos também. Boa noite a todos. Como o doutor Pedro já havia falado, meu nome é Marcelo Barroso, sou neurocirurgião. Eu tenho área de atuação, né, subespecialização em neurocirurgia funcional e de neuroradiologia intervencionista. Também, como disclosure, hoje em dia a gente tem que estar colocando que eu sou proctor da linha de neuromodulação da Abbott Brasil e proctor também eventual, em alguns casos, da Medtronic também, Norte e Nordeste. Essa minha apresentação eu fiz basicamente para tentar mostrar para neurologistas, que eu acredito que seja o público todo aqui hoje, como é o passo a passo da cirurgia. É um aspecto, na verdade, do tratamento que vocês não têm muita familiaridade, não é o dia a dia de vocês, então eu quis fazer uma aula mais informal. Eu não botei nenhum artigo, não vou discutir questão de indicação que a doutora Daniela já discutiu, é mais para mostrar passo a passo como é que eu faço o meu planejamento cirúrgico, como é que eu faço a minha cirurgia. Ao longo da apresentação vai ter alguns tópicos eventuais que eu vou botar com a título de curiosidade, coisas que ainda não existem aqui no Brasil, mas já existe fora, ou que está em estudo, que ainda vai ser o futuro, na verdade, dessa cirurgia funcional. Em relação ao histórico, a doutora Daniela já falou bastante. Eu só frisar aqui, na verdade, que as cirurgias para transtornos do movimento, elas não são coisa recente. A primeira descrita na literatura é de 1906, que Rostler removeu a área cortical pré-central do membro superior para tratamento de uma hematetose no menino de 15 anos. Claro que esse menino depois ele melhorou da tetose, mas ele ficou também com uma apraxia e uma hemiparesia contralateral. Claro que essa estava nos primórdios dessas cirurgias. Tem várias cirurgias de ressecção, na verdade, de áreas pré-centrais e áreas suplementares motoras para tratamento de distúrbios de movimento, sempre com grandes efeitos colaterais, na verdade. Resolvia o problema principal, mas ainda tinha uma série de outros efeitos. Na década de 30 também começou a se tentar alguns tratamentos com lesão da medula, também para tratamento de distúrbios do movimento, nada muito promissor. Também foi feito pedunculotomia mesencefálica para tratamento do hemibalismo e tremor. Um fato curioso, na verdade, em 1952, que Coopers ele teve uma lesão inadvertida da artéria coroideia anterior durante a cirurgia. Era um paciente portador de Parkinson, mas estava tratando um aneurisma cerebral, na verdade. Ele houve essa lesão dessa artéria e percebeu-se no pós-operatório que o paciente tinha melhorado do tremor do Parkinson. Obviamente foi atribuída à isquemia, que é a artéria coroideia anterior, ela irriga o globo pálido, o núcleo subtalâmico, tálamo ventrolateral e núcleo rubro. Como ela também já falou, houve um grande boom, na verdade, da neurocirurgia para os distúrbios do movimento, quando começou a se fazer lesões estereotáxicas. Spiegel foi o primeiro em 47, que começou a se fazer lesões menores, lesões melhor localizadas, com menos efeitos colaterais, e começou a se usar muito para tratamento de outras patologias também, e caiu em desuso justamente quando foi descoberto a dopamina no corpo estriado, substância de grupo pálido, em 57, e em 61 começou-se a se usar a levodopa na doença de Parkinson, injeção. E a partir da década de 70 que começou a se desenvolver melhor esse tratamento, caiu bastante as cirurgias para Parkinson e distúrbios do movimento, só foi retomar quando os pacientes com levodopa começaram a apresentar efeitos colaterais da medicação. Começou a reduzir o efeito dessas medicações e aí que foi que ressurgiu. Dois marcos importantes, a aprovação do FDA em 97, em 2002, 97, estimulação talâmica para tremor essencial e depois doença de Parkinson, e 2002 no globo pálido interno e no núcleo subtalâmico para doença de Parkinson. As indicações, a doutora Daniela já falou, não vou ficar me alongando, mas aqui são em relação a outras indicações para DBS.
O principal hoje em dia, claro, que é a doença de Parkinson, também tremor essencial e distonia, que são os que a doutora Daniela já falou, que são os principais que a gente usa hoje em dia. Mas existe bastante estudo em outras áreas também, então já se está se usando para tremor associado à esclerose múltipla, para tiques, para epilepsia, dor crônica, a gente utiliza a lesão talâmica ou o DBS para dor crônica refratária, de origem central. Já se usa também para toque, depressão, agressividade, distúrbios alimentares, como a bulimia. Todas essas cirurgias, chamadas cirurgias psiquiátricas, ainda há uma resistência muito grande, mas já estão bem documentadas, já é aprovada. É claro que o processo demora muito mais, tem que passar por 3 bancas examinadoras no CRM, tem que passar por 3 psiquiatras para estabelecer bem, mas são áreas que já está bem definido também essas indicações. O último que eu coloquei aqui de distúrbio de consciência, que ainda não está bem definido, não tem nenhum resultado bom. A verdade está em estudo, mas não se achou ainda nenhum algo que tenha sido significativamente bom para estar fazendo a cirurgia. Aqui está pequenininho, mas a doutora Daniela já falou essa parte, eu não ia falar mesmo não, que é das indicações clínicas, que é essa parte mais de vocês mesmo. E eu vou tentar falar só um pouquinho agora das indicações, e a gente depois vai passar à cirurgia propriamente dito. Obviamente, Parkinson secundário não responde bem ao DBS, Parkinson não responsivo à levodopa, daí a importância daqueles testes que a doutora Daniela falou na apresentação dela. Paciente com demência não é que não vai melhorar, é que não vai ter um benefício clínico tão importante na qualidade de vida e nos hábitos de vida diária do paciente, não vai ter muita funcionalidade nesse paciente. A atrofia cerebral avançada é uma contraindicação relativa, dificulta um pouco, na verdade, o nosso planejamento, nossa inserção do eletrodo, e vai depender do grau de demência associada a essa atrofia. Apenas a atrofia isolada não é contraindicação. Risco cirúrgico elevado também é uma contraindicação relativa, cada dia mais cirurgias são mais seguras, vem se reduzindo, na verdade, essa contraindicação. Obviamente, qualquer cirurgia em via de infecção é contraindicação. Pacientes portadores de marca-passo, porque o campo magnético muito próximo do outro pode interferir, teoricamente, no marca-passo e causar uma complicação grave. Rejeição material. Rejeição material é uma complicação extremamente rara, a gente não vê nem muito descrito em literaturas, que não chega nem a ser significante para relatar. Eu botei aqui porque eu, pessoalmente, eu tenho um caso de uma rejeição, não foi de DBS, foi estimulador medular, que o paciente teve rejeição. E a gente lutou bastante para não tirar esse eletrodo, porque ele melhorou muito da dor. O paciente tinha tido algumas lesões anteriores e eu coloquei um eletrodo cervical. Ele zerou da dor, zerou a medicação, mas ele começou a apresentar granuloma. A gente tentou tirar o granuloma 2, ele fez uma reação maior. Eu tive que reabrir o paciente, fazer uma laminectomia. A gente reposicionou esse eletrodo, que ele tinha migrado. O organismo estava expulsando o eletrodo, mas o paciente na consulta, doutor, pelo amor de Deus, bora tentar mais uma vez, bora tentar que muda a qualidade de vida do paciente. Estou falando isso apesar de não ser o foco da aula hoje, porque distúrbio do movimento também muda a qualidade de vida do paciente. Muda, você percebe no paciente, percebe no rosto dele quando ele volta na família, quando ele volta a fazer as atividades dele. Esse paciente, infelizmente, a gente não conseguiu, a gente chegou a reparar ele 3 vezes, mas ele começou a fazer uma lesão muito grande, uma ulceração nas costas, precisou, na verdade, cicatrizar por cicatrização secundária, depois a cirurgia plástica precisou colocar um retalho. De novo, tudo isso porque o paciente não queria operar, ele não queria retirar o eletrodo. Mesmo quando a gente percebeu que ele estava rejeitando, ele insistia porque a melhora é importante. É tão importante que o paciente preferia se submeter a isso, a arriscar ter uma complicação mais séria do que tirar o eletrodo. E a última indicação é diatermia. Diatermia é uma condição clínica também muito rara, quando o paciente perde o controle de temperatura. A gente observa mais iatrogenicamente, quando a gente opera amartoma hipotalâmico para controle de síndrome de elástica. O amartoma ele não é diferenciável do hipotálamo, e quando a gente faz essa ressecção, se a ressecção for muito ampla, o paciente perde um pouco a capacidade de controle corpóreo. Então, quando você tem um gerador de corrente no paciente que o tecido não vai tentar controlar a pressão, ele pode causar lesões teciduais gravíssimas na musculatura do paciente. Então, a indicação começa sempre, obviamente, pelo neurologista, que vai estar indicando o momento adequado, o paciente que ele acha que vai ter melhora, pelo que ele já vem acompanhando do paciente. E o meu preparo pré-operatório começa também na consulta, a gente faz uma ressonância, a doutora Daniela já falou,
E, através dessa ressonância, a gente sempre pede uma ressonância recente para o paciente antes da cirurgia, que no dia da cirurgia a gente vai fazer uma fusão de imagem com a tomografia. A gente primeiro coloca um arco estereotáxico. Para quem não conhece, eu tenho algumas fotos aqui que eu coloquei na frente. Uma vez estando com esse arco, a gente faz a localização do alvo de algumas formas. É como se fosse a dupla, tripla checagem, na verdade, da nossa cirurgia. A gente faz a localização estereotáxica com o arco, a gente faz a localização com microregistro e a gente faz a nossa localização com estimulação, com a macroestimulação. Nem todas essas etapas são obrigatórias para a cirurgia de Parkinson. Eu, pessoalmente, faço todas para aumentar a segurança do meu eletrodo, para evitar que o eletrodo seja mal posicionado. Às vezes é muito difícil a gente conseguir fazer uma programação de eletrodo que não está bem alocado. No final, eu vou falar um pouquinho do eletrodo multidirecional que a gente já tem hoje em dia para tentar melhorar essa questão. Mas quando o eletrodo não está bem colocado, às vezes é bem difícil. A doutora Daniela tem bastante experiência nisso para... algumas vezes a gente nem consegue, na verdade, se ele está numa posição muito fora do local. Aqui são algumas fotos de arco estereotáxico, aqui são as imagens mais antigas. E o que a gente usa hoje na conversão não veio aqui, mas é bem parecido com esse daqui que a gente usa atualmente. Eu gosto de usar muito o arco de Lexel, que é esse daqui, porque ele é um semicírculo completo. Alguns arcos que existem aí no mercado, principalmente nacionais, eles não é de 180 graus. Então, eu não consigo fazer a lesão bilateral com o mesmo arco. Então, eu tenho que fazer a lesão de um lado, faz a cirurgia inteira, todas as etapas, depois tira tudo, coloca do outro lado para fazer. Esse daqui, como ele é de 180 graus, eu consigo ganhar tempo na cirurgia. E é uma cirurgia longa, cirurgia de Parkinson. Fazendo todas essas etapas que eu descrevi para vocês com microregistro, a cirurgia chega a durar 6 horas, às vezes até 8 horas de cirurgia. Então, qualquer ganho de tempo é bom, por isso que eu utilizo mais esse arco daqui. E a cirurgia começa na tomografia, porque lá mesmo a gente faz o implante deste arco daqui. A gente literalmente parafusa na cabeça do paciente no crânio, em 4 pontos aqui, com anestesia local e sedação. Eu sempre peço para o anestesista descer também para a tomografia, para já começar uma sedação do paciente lá, diminuir o desconforto do paciente. Lembrando que eu sempre converso com o paciente antes da cirurgia, para ele saber todas as etapas que ele vai passar, porque isso não é uma coisa confortável, não é uma coisa que se o paciente estiver preparado, o paciente pode ter transtorno do pânico, ansiedade com esse arco, ele pressiona a cabeça, esse arco não pode sair do crânio dele, então ele é bem fixado, ele é preso no osso. E é bem desconfortável, o paciente tem dor de cabeça, no pós-operatório pode ter se for apertado demais, então a importância de você ter um anestesista com você na hora para fazer uma sedação, além da anestesia local. Então o arco, ele vai ter, basicamente ele é um quadrado, esses braços para alongar esse quadrado é para não atrapalhar a nossa área de trabalho, porque a nossa área de trabalho muitas vezes está muito próxima de onde está o parafuso. Se minha barra estiver aqui em cima, eu não vou conseguir posicionar adequadamente. E nesta barra daqui, vocês estão vendo que desse lado tem um círculo, e aqui tem outro, onde eu vou colocar este círculo daqui, esse. E esse círculo daqui, ele vai me dar o X, esse daqui vai me dar o Y. É literalmente uma coordenada geométrica que a gente faz. A gente pode fazer isso manualmente. A gente faz nosso cálculo na tomografia. Em alguns locais, quando a gente vai fazer biópsia estereotáxica, a gente ainda faz o cálculo na mão, a depender de onde a gente esteja. Mas já existem equipamentos para isso, software, já vem as empresas já trazem um computador, quando obviamente no convênio, no SUS, muitas vezes, quando a gente consegue o estereotáxico, é só agulha de biópsia, onde a gente faz o cálculo manual. Daí a importância, na verdade, a gente estar sabendo todas essas etapas, para caso tenha algum problema, a gente precise fazer esse cálculo. Então, a gente vai ter a coordenada X, que é lateral, Y, que é antero-posterior, e Z, que vai ser a profundidade. Isso daqui vai me dar mais ainda 2 possibilidades de medida. Este, na verdade, como isso aqui é um círculo, um semicírculo regular, obviamente que você tem um isocentro. Qualquer local que eu bote um traço aqui perpendicular, que isso aqui faz com que minha agulha seja perpendicular,
o centro dele vai ser igual. Então, qualquer local que eu entre do crânio do paciente, se eu usar o mesmo X e o mesmo Y, o mesmo Z, eu vou chegar no mesmo local. O objetivo desses outros dois ângulos é para eu ver a minha melhor trajetória. Fala que a gente faz o planejamento da trajetória baseado na ressonância. Então, a gente procura evitar artérias importantes, a gente procura não entrar em sulcos. A gente tenta entrar no giro, a gente evita ventrículo, a gente faz nossa programação quadro a quadro no computador, na ressonância, para a gente ver se não está pegando nenhuma estrutura importante, se está evitando as artérias mais importantes, se está evitando o ventrículo, para não causar uma inserção inapropriada ou até um brain shift. O brain shift é quando você tem drenagem licórica intraoperatório e aí você perde completamente seus parâmetros, que a ressonância foi feita e a tomografia antes. Então, se você mexe alguma coisa lá dentro, você vai perder o seu referencial anatômico. Então, aqui vai lhe dar o ângulo alfa e o ângulo beta. Basicamente, o ângulo alfa é lateral e o beta é antero-posterior para você mudar um pouquinho sua trajetória e seu ponto de entrada. Eu havia falado que a gente pode, qualquer local que a gente entra, a gente vai conseguir chegar no alvo se a gente usar o mesmo X, o Y e o Z. A gente costuma usar muito próximo o ponto de inserção de uma DVE para fazer lesão de VIN, para fazer lesão de núcleo subtalâmico, mas às vezes a gente precisa mudar um pouco isso. Então é importante você ter essa angulação. Esses dois círculos daqui é onde a gente vai conectar nosso chariot. O chariot, ele é um equipamento que você vai rosqueando ele para chegar no seu Z. Sua agulha vai estar lá alinhada com o seu chariot vai entrar aqui, e aí o 0 você programa para ser o seu Z. Então isso é importante também, esse chariot, ele é milimétrico, você vai devagarzinho descendo o eletrodo, porque quando eu vou fazer um microregistro, eu não faço um microregistro no alvo que eu planejei apenas. Eu começo a fazer ele 1 milímetro antes, 2 milímetros antes. Atualmente o núcleo mais utilizado é o núcleo subtalâmico para a doença de Parkinson. A gente está falando de um núcleo de 2 milímetros. Então, quando eu tenho um eletrodo que ele tem 4 polos intercalados de meio, eu posso estar com um muito bem alocado e outro completamente fora. Então, tudo isso vai ser importante no nosso microregistro. Então, por isso que eu começo antes, para saber se está tudo batendo. A cirurgia ela é longa porque a gente não pode pular etapa, para o eletrodo não ficar no local errado e ter o benefício que a gente quer no paciente. Então, a gente vai... É sempre a dupla checagem. Eu já fiz o cálculo estereotáxico, eu já fiz o planejamento na ressonância, eu já sei as coordenadas e eu vou com o microregistro para ter certeza que eu estou no local. Às vezes pode variar um pouquinho. O microregistro também me ajuda a saber qual provavelmente o melhor local que eu vou estimular. Eu tenho, como falei, os eletrodos atualmente têm 4 polos. Pode ser o polo 1, o polo 2, que esteja melhor alocado. E claro que depois eu vou fazer a macroestimulação para ter certeza depois do microregistro. Aqui só a gente ainda não tem muito difundido aqui no Brasil. Isso daqui é para tirar a questão do arco estereotáxico, pela questão do desconforto do paciente, pela questão, às vezes, do disposicionamento também, se você não parafusar muito bem no paciente. Às vezes, o paciente com as cabeças muito pequenas, ele não fica bem fixo. Existem relatos anteriormente, claro, de fratura de crânio, se você não botar no local adequado, se você botar na lâmina temporal, por exemplo, um osso muito fino, pode causar alguma fratura. E esses fiduciais, a gente faz a cirurgia sem arco estereotáxico. Você também, com anestesia local, você faz um implante em alguns pontos craniométricos pré-estabelecidos e você faz uma ressonância com os fiduciais. Naquele parafuso que a gente tem aqui, eu vou colocar esse fiducial. Normalmente o paciente fica com 4 ou 5 fiduciais, a gente faz uma ressonância com os fiduciais e, baseado nessa ressonância, a gente vai, sem a necessidade daquele arco, ter o mesmo resultado. Pelo menos atualmente. Como toda tecnologia, primeiro a gente tem que comparar com as pré-existentes e atualmente a gente já tem resultados comparáveis. Inicialmente ainda tinha uma variação de alvo razoável. Aqui é um exemplo ficou preto e branco essa foto, mas aqui é a fusão da imagem. Aqui eu tenho só uma tomografia, aqui é uma tomografia fundida com a ressonância, e esse quadrado eu posso subir ele e voltar para a gente ver se ele está bem alinhado. O computador faz esse alinhamento automaticamente, mas é claro que você tem que sempre fazer a conferência, e não é raro o computador errar e a gente ter que refazer. Esse daqui ele é feito com os fiduciais, então a gente tem menos trabalho de fazer. Quando a gente faz com a tomografia, deixa eu ver se eu coloquei aqui, tem ali na frente.
eu vou retornar daqui a pouco à questão da nossa marcação. Isso aqui, quando a gente vai com os fiduciais ainda, só exemplificando, é como se fosse uma neuronavegação. De novo, para quem não tem familiaridade, a neuronavegação é como se fosse grosseiramente falando, um GPS do cérebro. A gente faz uma ressonância do paciente, a gente bota no computador, e aí, baseado, de novo, em pontos craniométricos, na neuronavegação a gente faz uma escanometria com um scannerzinho facial em alguns pontos do paciente, que ele vai demarcar as reentrâncias ósseas do crânio. A gente pega principalmente áreas ósseas bem estabelecidas, rebordo ósseo, pavilhão auditivo, que tem pontos importantes para ele fazer a fusão automática dessa escanometria com a ressonância. Esse daqui é o sensor da neuronavegação. Esses 3 estrelas aqui é o que vai me dar a sua referência. O sensor sabe a distância entre essas 3 estrelas. Ele já fez a fusão da imagem. Então, qualquer item que eu pegue aqui, eu tenho que colocar num estrelinha dessa para ele saber. Eu faço a programação de qual o tamanho da agulha que eu estou, e ele vai me dizer exatamente onde é que eu estou. Aqui na frente minha tela eu vejo nas 3 planos, e às vezes tem um plano tridimensional aqui que a gente pode ver. Esse aqui é um braço que a gente usa para fazer biópsias guiadas por neuronavegação. Eu pessoalmente ainda prefiro a estereotaxia, ela é mais confiável ainda, apesar do avanço da neuronavegação, mas tem a questão de desconforto do arco. Então, a depender se você vai pegar um alvo maior, estou falando de biópsia agora, não especificamente da ablação e nem da estimulação, você pode fazer com esse Viral Guide, que não vai ter problemas. Claro, sem lesões profundas que a gente faz essa biópsia. E aqui é uma foto da tela do computador, que ele lhe dá aqui os planos. Você pode fazer também na neuronavegação o planejamento da sua trajetória. E aquele arco, aquele braço que eu coloquei aqui, a gente pode programar ele para entrar do jeito que a gente quer, no local que a gente quer. A gente vê aqui a programação também para ver se vai chegar no local certo. E não vai pegar nenhuma estrutura importante. Sobre a cirurgia sem o arco, quando eu faço aqueles fiduciais, você pode estar se perguntando, sim, mas e aí, tem o fiducial e como é que faz depois? A gente faz uma trepanação padrão, como em qualquer outra cirurgia. E nessa trepanação, no osso, esse item daqui ele vai entrar no osso, em torno de 1 centímetro, 1,2 cm, ele vai se fixar no osso, e baseado nessa fixação, vocês estão vendo aqui de novo, por isso que eu falei da neuronavegação, as 4 estrelinhas que vão dar referência ao sensor, onde é que está esse meu Charriot. Esse aqui é um Charriot, mas ela é mais moderno, mas ele não existe no Charriot. Você vê aqui a rosca que você vai aprofundar e superficializar a sua agulha. E aqui você já está vendo os eletrodos de estimulação. E a grande vantagem, obviamente, é você ganha o tempo que você não precisa fazer aquela tomografia com arco, você pode fazer antes. Os fiduciais ficam na pele do paciente, e além do conforto do paciente. Quando eu estava falando que a gente tem que dar algumas informações ao computador para ele fazer os cálculos e as fusões das imagens, basicamente os 2 pontos importantes que eu tenho que mostrar ao computador é a comissura anterior e a comissura posterior. Nesse corte especificamente, ele pegou aqui no mesmo corte axial, mas nem sempre é assim. A gente tem que localizar a comissura anterior na tomografia e na ressonância, a comissura posterior também, e baseado nesses 2 pontos, o computador vai fazer a fusão das 2 imagens. É importante ter uma ressonância recente, de preferência algum serviço que tem experiência com isso, porque tem que ser num protocolo para neuronavegação, para estimulação, tem que ser cortes finos de 1 milímetro, não é o padrão de toda a ressonância, tem que ter ressonância de 1 a 1,5 Tesla, idealmente, que vai aumentar a resolução do aparelho, e qualquer melhora de imagem é melhora também no nosso desfecho cirúrgico, na nossa programação. Aqui, de novo, a fusão da imagem. Dessa vez, isso que eu queria mostrar. Aquele arco que a gente coloca na cabeça do paciente, na hora de fazer a tomografia, eu fixo nele 2 placas de acrílico na frente e do lado. E a placa de acrílico ela tem 3 traços radiopacos, 2 retos e 1 em diagonal. Na tomografia axial, ele vai me dar isso daqui. Na lateral, eu vou ter 3 pontos, e na anterior também vou ter 3 pontos. Então, é baseado nisso que eu vou fazer meus cálculos. A título de curiosidade, a gente costuma pegar aqui, a gente divide em x e y nesse plano cartesiano aqui,
Por isso que lateral é X, anterior-posterior é Z, X é Y e Z é profundidade. Aqui, novamente, a imagem fundida, ressonância de um lado, tomografia do outro. A gente confere se os ventrículos estão iguais, os sulcos, a CPC está tudo bem. Estando tudo ok com a nossa imagem, a gente pode, objetivamente, começar a cirurgia. Tudo isso que eu estou falando é pré-operatório, mas já dentro do centro cirúrgico. A gente também faz, na hora do planejamento do alvo, a gente pega alguns atlas. Esses atlas são baseados em histologia dos núcleos cerebrais profundos. O mais utilizado atualmente é Chateaubriand. E também os computadores atualmente já vêm com esse atlas. A gente pega esse atlas daqui e coloca naquela nossa imagem da ressonância para a gente localizar o núcleo que nós queremos atingir. Mas na frente vai ter algumas imagens dessa fusão. Esse aqui foi um outro atlas que eu coloquei, mas na transformação para o PowerPoint ele sumiu. Aqui um outro atlas menos utilizado. Você vê que tem informação até demais aqui. Mas basicamente é um atlas histológico dentro de uma ressonância, e aqui a gente pode fazer nosso planejamento. Aquilo que eu tinha falado, a gente planeja entrar em giro, evitar sulco, evitar artéria importante, evitar ventrículo. E aqui é o atlas de Chateaubriand. Esse daqui já é com um microregistro aqui junto, mostrando onde é que está o eletrodo. E aqui você vê as imagens do atlas em um plano coronal aqui para a gente fazer o nosso planejamento de trajetória. E aqui já é acoplado ao microregistro. Trepanação é em torno de 1 centímetro, 1,2 centímetro. Eu tinha colocado uma foto aqui que não veio, porque só para mostrar que um eletrodo no cérebro, o cérebro é uma substância gelatinosa. E um eletrodo lá, ele está muito sujeito nas manipulações de tira Charriot, coloca Charriot, ele sai do lugar. Depois que a gente faz nossa trepanação, a gente fixa com um acrílico arredondado, a gente parafusa esse acrílico no crânio do paciente. E tem uma tampa também de acrílico que a gente bota o fio do eletrodo, ele clampeia o eletrodo para o eletrodo não sair mais do lugar. Você enrosca no local, e aí você depois vai dissecar aqui por trás da orelha, como se fosse uma DVP. A diferença é que a gente para aqui, abaixo da clavícula. A gente costuma utilizar o lado direito, porque tradicionalmente o lado esquerdo, pacientes que têm marca-passo cardíaco usam aqui apenas para evitar confusão, não tem nenhuma contraindicação usar a direita ou a esquerda. Aqui é a marcação da trepanação, aqui já com incluse a questão da alça. Aqui é o Charriot. Esse Charriot especificamente está fazendo a trepanação. A gente já existe isso, não existe no Brasil ainda, essa trepanação por robô. Na verdade, quando eu estava, acho que em 2010, lá na Cleveland Clinic, todos os implantes de eletrodos eram feitos por cálculo via robô. Na época, lá o robô ainda não fazia implante do eletrodo. Eles usavam lá muito para epilepsia refratária, mas na epilepsia refratária a gente costuma colocar 14, 15, às vezes até 20 eletrodos, lá é centro de referência americano de tratamento de cirurgia de epilepsia, e quando não está muito bem definido pelo vídeo EEG, eu estou falando algumas coisas um pouquinho fora da aula, porque eu acho interessante que tem residente aqui também para saber de algumas outras coisas que eu acho interessante na neurocirurgia funcional e na neurologia, né, nos avanços. E quando a gente tem epilepsias refratárias e a gente tem a dificuldade de identificar no vídeo EEG, mesmo os prolongados, a área, a gente pode fazer estimulação profunda. O eletrodo é bem parecido, só que não é de ablação, é eletrodo de registro, na verdade. A gente coloca normalmente 14, 15 de um lado e alguns outros contralaterais para tentar captar a área que inicia a descarga. Quando o paciente tem a crise generalizada, você não consegue identificar bem, você tem que ver o foco inicial dele. Às vezes você faz uma ressecção pequena, uma ressecção mais precisa para evitar complicação e melhorar o tratamento do paciente. Hoje em dia já existe implante via robô. Na época o robô só fazia calcular. É claro que para implante na epilepsia a gente precisa fazer a fusão também com a angiografia cerebral. Se os pacientes estavam com arco, a gente fazia uma angiografia antes e fazia a fusão da ressonância com a angiografia, porque a gente não vai respeitar sulco, a gente não vai respeitar giro, a gente vai colocar onde a gente precisa colocar para fazer a captação adequada. Então, nesses casos, a gente precisava de uma angiografia para ter certeza que não vai pegar nenhum vaso e reduzir o risco de sangramento. Muito mais eletrodo, pegando muito mais áreas, então o risco é muito superior ao de um DBS, de um implante de estimulação cerebral profunda.
Depois que a gente fez a inserção aqui já é colocando um eletrodo. Os eletrodos atualmente, normalmente nesse Chariot, ele tem 5 furinhos, o furo central, normalmente um anterior, um posterior e um de cada lado. A gente pode descer mais de um eletrodo de microregistro. A gente costuma descer um só, ou 2 no máximo, não há essa necessidade de envolver tantos. Mas quanto mais você vai ter uma maior área coberta para saber qual é o melhor cânula de inserção. A cânula desce ao mesmo tempo e com esses quase 5 furos. E aí a gente vai ligar aqui o eletrodo de registro num aparelho. Esse é um aparelho bem antigo que, além de ablação, ele também faz estimulação. Hoje já existem aparelhos mais eletrônicos digitais, mas isso aqui atendia bastante a gente quando a gente usava isso daí. Em alguns locais a gente ainda usa dele para lesão. Uma vez chegou lá no local, na verdade, um pouquinho antes, como eu havia falado, uns 2 milímetros, 1,5 milímetro antes, a gente começa a fazer um microregistro. Aqui eu botei para a gente mostrar um pouquinho as diferenças do globo pálido externo, globo pálido interno, como é o microregistro, aqui a área de fronteira entre um e outro. O microregistro basicamente é o traçado eletroencefalográfico daquela região. Cada núcleo cerebral tem uma densidade neuronal diferente, tem neurônios de funções diferentes e eles emitem descargas elétricas de formas diferentes. E é baseado nisso que a gente vai usar o microregistro também para a localização do nosso alvo. Aqui, em comparação com o Atlas, que você vê como é o putamen, a borda, o globo pálido externo, o globo pálido interno, e o núcleo. Além desse aspecto visual, fica um aparelhinho na sala do nosso lado, fazendo registro contínuo. Na verdade, esse microregistro ele é contínuo, e ele é auditivo. Eu não consegui colocar aqui o sonzinho, mas parece, basicamente a gente vai descendo, parece aquelas televisões antigas que estavam mal sintonizadas, aí de repente começa a ter as descargas. Então, baseado, é importante nessa hora, a gente faz silêncio na sala, aumenta o volume, a gente tem que estar vendo o visual e a gente tem que estar ouvindo os neurônios para a gente saber o melhor local. O melhor local vai ser onde a gente tem mais descarga, onde a gente tem mais neurônio. Nosso objetivo é atingir o número máximo de células para a gente conseguir ter uma cirurgia com um bom resultado. Outra coisa importante, essa é a hora de a gente acordar o paciente, um pouquinho antes. A cirurgia é desconfortável, a gente faz a implante com sedação, mas nessa hora da trepanação o paciente dorme e a gente tem que acordar ele no meio da cirurgia. Só para vocês verem aqui a comparação do microregistro, o paciente com propofol, com sevofurano e com anestesia local. Esse registro daqui não é registro satisfatório para a gente fazer o implante. A gente não vai ter segurança apenas nesse registro daqui. Ele está muito parecido com uma área de borda, por exemplo, com menos disparos. Então, a importância de você ter um anestesista também experiente, que sevofurano, a depender do paciente, ele fica acumulado em tecido adiposo, então ele pode demorar de depurar. Então, você tem que ter anestesistas experientes para você conseguir acordar o paciente rápido. Mais uma vez aqui a comparação do Atlas com o microregistro, para a gente ver as diferenças. E uma vez que a gente atinge o nosso local ideal, a gente fez a marcação estereotáxica, a gente fez o microregistro depois da fusão da imagem, a gente chegou no local que está melhor, a gente vai examinar o paciente. Nessa hora tem que ter alguém da equipe fora de campo para examinar o paciente. O paciente não pode ter tomado as medicações para a doença de Parkinson desde o dia anterior. A partir de meia-noite ele não toma mais nada, porque o paciente tem que estar literalmente atacado do tremor para a gente saber que a gente está no lugar certo. De novo, isso é indispensável? Não é. Eu já tive paciente que, doutor, se eu não tomar meu remédio, eu não consigo levantar da cama, não tinha como vir para o hospital. Aí o paciente chegou sem sintoma nenhum no centro cirúrgico. Por isso que a gente tem várias etapas de conferência. Então, assim, o exame físico não estava muito confiável, porque o paciente estava sem tremor, o paciente estava sem rigidez. Mas a gente tinha nossa estereotaxia, a gente tinha o nosso microregistro, e a gente tinha outra referência, que é uma referência... Essa imagem saiu, mas quando eu coloquei aquelas imagens redondas nas laterais, ele tem diversas marcações, quadrados e círculos. Então, quando a gente chega ao alvo, a gente faz o exame intraoperatório, aqui eu estou fazendo a macroestimulação.
De novo eu falei, os eletrodos atualmente eles têm 4 polos, a gente estimula os 4 polos, eu começo a estimular antes, estimulo depois, para a gente ver. Além do melhor local para controle dos sintomas, a gente tem que evitar a cápsula interna. No final eu botei alguns comparativos de eletrodos que não estão muito bem implantados, porque para vocês verem a dificuldade que é, às vezes quando você começa uma estimulação, você vai pegar a cápsula interna, e aí você não pode utilizar aquele local, você tem que ir para outro. Então a gente exagera, a gente estimula a frente para a gente ter certeza que eu estou longe da cápsula interna, que eu estou longe. Já passou essa foto, não vou voltar, só de curiosidade, tem um núcleo do terceiro nervo que passa muito próximo do núcleo subtalâmico. Então se você for muito para o lado, você pode pegar, você pode ter algum problema oculomotor do paciente, você pode ter algum desconforto ocular, o paciente pode contrair o olho. Então é importante a gente ver as frente e atrás, a gente faz estimulação maior até do que a gente vai fazer no ambulatório, para a gente ter certeza que por mais que aumente a carga do paciente, a gente não vai pegar cápsula, a gente não vai pegar terceiro nervo. Então, esse controle que eu fazer por radioscopia, nessa hora eu boto um arco em si na sala e eu faço o alinhamento do quadrado com o triângulo daquele arco que eu falei para vocês. E no meio dos dois tem que estar o meu eletrodo. Tem que estar vírgula, tem que estar se eu escolhi aquele alvo mesmo. No momento que eu calculei x, y e z, aquele alvo, no centro dele vai estar o meu eletrodo. Mas se eu achei que não estava legal, porque o polo 1 estava bom, mas o 2 e o 3 estavam longe, eu posso aprofundar mais. Então, o polo que estiver no meu alvo planejado vai estar no centro daquele eletrodo. Vai estar no centro da minha marcação radioscópica. Basicamente é a mesma coisa que a Daniela já tinha mostrado, dos 2 eletrodos implantados, aqui passando por trás da orelha. E aqui também uma foto ainda com arco, paciente, e aqui uma ressonância da implantação dele, você vê que está pegando giro, está evitando sulco, está evitando ventrículo, está bem implantado, e aqui a marcação no axial. E aqui eu já estou concluindo essa apresentação, eu botei a título de curiosidade, já que não é contraindicação pelo de DBS pacientes com palidotomia prévia. Aqui tem o paciente com a palidotomia que foi implantado no DBS. O DBS ele não apenas melhorou em relação à questão da ablação isoladamente, como ele aumentou o nosso leque de terapia. A gente não pode fazer palidotomia bilateral, a complicação é altíssima em lesão dos 2 lados. Eu tenho até um caso que eu fui fazer o food proctor nesse caso lá em Aracaju, que o médico é neurocirurgião, ele não tinha ainda muita experiência em funcional, ele não queria fazer DBS porque ele não sabia mexer, ele não tinha prática, ele queria fazer uma palidotomia. Em defesa dele, na verdade, a paciente tinha o tremor principal que mais incomodava ela na doença de Parkinson, ele era unilateral. A gente fez a palidotomia de um lado só, o paciente ficou ótimo dos sintomas. 5 anos depois ele me liga, Marcelo, bora botar um DBS? O paciente começou a apresentar sintoma do outro lado e começou a perder um pouquinho o efeito. Então a gente foi lá e colocou o DBS bilateral. De um lado tinha palidotomia, a gente botou o DBS núcleo subtalâmico bilateral, resolveu o problema da paciente, controlou, melhorou sintomas on-off, melhorou tremor. É só importante frisar isso, que não é contraindicação. Na verdade, quando a gente começou a pegar muitos pacientes com a palidotomia, a evolução do DBS, começou a se colocar muito paciente já com palidotomia. É claro que o grau de lesão que você fez na sua palidotomia, na sua lesão do núcleo subtalâmico, vai influenciar no seu eletrodo. Se você tem uma área esquemiada, uma área morta, uma área que você queimou, não vai ter tanta eficácia assim você usar no mesmo alvo. Você viu, por exemplo, aqui, era uma palidotomia, a gente botou no núcleo subtalâmico. Então, uma palidotomia, se você tivesse uma lesão no núcleo subtalâmico e botar um eletrodo lá, o resultado não ia ser muito bom, porque é uma área que já estava lesionada. Aqui são os eletrodos que a gente costuma usar mais para estimulação cerebral profunda. Aqui, como eu havia falado, são 4 polos. Esse daqui o espaçamento é de 0,5 milímetro, esse daqui é o espaçamento de 1,5. Como a gente costuma fazer mais núcleo subtalâmico, a gente costuma utilizar mais o de meio, porque, novamente, o núcleo subtalâmico tem 2 milímetros. Se eu vou pegar um alvo maior, eu posso pegar um com espaçamento um pouco maior. E aqui, a título de curiosidade, são alguns eletrodos de estimulação medular. A gente tem eletrodos percutâneos que a gente pode usar, tem eletrodos em placa, a gente tem eletrodos até maiores hoje em dia, com configuração de até 20 polos. De novo, dor é uma coisa muito mais ampla para a gente tratar do que distúrbios do movimento. Em distúrbios do movimento, a gente vai no alvo ideal,
Só que é suficiente, às vezes, doente tem que trabalhar um pouco com o vetor da energia, que eu vou falar daqui a pouco, aqui na conclusão. Tentar falar agora bem rápido, eu sei que está tarde, o pessoal está cansado, essa parte de física é meio chata mesmo, mas eu acho importante a gente entender o que é que a gente está fazendo. A gente não vai indicar uma cirurgia de uma coisa que a gente não sabe como é, a gente não sabe o que é que vai acontecer lá dentro da cabeça do meu paciente. Como é que eu vou estar indicando para um cirurgião botar um eletrodo e jogar uma corrente elétrica sem saber como é que isso funciona? Basicamente, a corrente elétrica ela é uma onda, ela tem uma altura, que é a amplitude, ela tem uma distância, que é a frequência, e ela tem uma intensidade do sinal, que a gente pode calcular em volt ou em ampere. Na verdade, eu utilizo atualmente microvolt e microampere. E além dela ser uma onda, ela é uma onda vetorial, ela tem início e fim. Os elétrons saem de um lugar para o outro, então ela é direcionada. Quando eu tenho estimulação monopolar, e aqui vale frisar que as estimulações medulares, a gigantesca maioria dos estudos são estimulação monopolar, está se começando agora a fazer estudo bipolar em estimulação cerebral profunda. O monopolar, ele perde um pouquinho a questão vetorial, porque ele está emitindo de um local e ele tem esses círculos aqui concêntricos, o centro onde tem mais, e em volta ele vai pegando. Aqui vocês já vão vendo um pouco a importância se eu tiver uma estrutura aqui próxima. Se eu tiver muito colado o meu eletrodo numa estrutura que eu não quero estimular, quando eu começar a aumentar a estimulação, vai começar a pegar uma área que eu não quero. Aqui são todas as configurações monopolares do mesmo eletrodo, cada polo, na verdade, apenas um desses polos está ativo. Aqui é uma configuração bipolar, você vê que ele sai do negativo e vai para o positivo sempre, os eletrodos saem, né, do negativo para os elétrons do negativo para o positivo, então ele sai daqui para cá. Por isso que você vê que atrás desse menos você tem muito pouca estimulação e na frente você tem mais, porque ele é um bipolar que tem um mais, então você vai ter um fluxo de elétrons neste sentido e você aumenta nesse sentido e pouco lateral. Por isso que está se usando mais eletrodos bipolares em alguns casos agora, mas ainda assim estimulação bipolar está mais associada à lesão das substâncias, então ainda hoje é preferível usar monopolar. Bipolar são exceções, ainda está em estudo para casos que está fora do nosso padrão do dia a dia. É importante a gente saber aqui também que no futuro aqui você já vê outras configurações que tripolar, que você tem um positivo aqui e dois negativos. Qual é o objetivo desse positivo aqui em cima e embaixo? Vou evitar que a corrente elétrica vá para cima e vá para baixo. Você vê que do menos ele está muito estimulado aqui entre o eletrodo 2 e 3, mas depois do 4 e antes do 1 ele não está, porque o mais ele está barrando. A gente usa muito isso na estimulação para dor, porque, por exemplo, eu tenho 2 pacientes que eu fiz estimulação do córtex motor facial para tratamento de dor facial refratária. Então, assim, pelo músculo de Penfield, a área do rosto está muito próxima da área do braço, a área do membro superior. Se eu faço uma estimulação sem bloqueio, o paciente vai convulsionar, e eles convulsionam no centro cirúrgico, eles convulsionam na consulta se você aumentar demais a estimulação. Então, o que é que eu faço? Eu faço a marcação da área motora facial na cirurgia, eu vejo onde está a área do braço, e eu pego os eletrodos, normalmente eletrodos em placa, e eu bloqueio, eu faço o negativo onde eu quero estimular, e em volta para proteger a área, para evitar uma convulsão do paciente, eu coloco vários eletrodos positivos, para eu evitar que essa descarga ultrapasse aquela área. Aqui esse G é para mostrar para vocês como é a questão do eletrodo direcional. Antigamente todos os eletrodos eles tinham uma corrente elétrica única que emitia aqui, é uma imagem bidimensional, mas ele emitia em todos os sentidos, era redondo na verdade, né, a estimulação monopolar. Nessa daqui você consegue direcionar, como o nome já fala, eletrodo direcional, para você evitar, se você tem uma estrutura aqui que você não quer estimular, você liga o negativo aqui, esses dois ficam positivos, e você, ao invés de ter essa estimulação, você vai ter uma estimulação mais direcional. Aqui é só para mostrar para vocês a questão dos eletrodos que eles não ficam bem posicionados. Você vê o eletrodo no núcleo subtalâmico, eu estou pegando o polo 1, o 2 já está fora dele. O 4 está no VIN, na verdade. É um eletrodo que, esses eletrodos daqui para frente, de cima, eu não vou poder utilizar eles. Eu estou basicamente utilizando só um, e mesmo assim eu estou pegando pouco do núcleo subtalâmico. A estimulação monopolar aqui está indo muito para fora dele.
E aqui as fibras do terceiro nervo que eu mostrei para vocês. Eu estou pegando fibra do terceiro nervo aqui, eu não posso aumentar muito essa estimulação. Aqui, novamente, o eletrodo está colado na cápsula interna. Então, eu não consigo estimular nada. Esse eletrodo, nem o eletrodo direcional vai conseguir resolver esse problema. Vai ter que tirar isso daqui e reposicionar. Novamente aqui, ele avançou demais. O primeiro polo está pegando a cápsula interna. Eu só vou poder usar aqui o 4, talvez o 3. Novamente aqui, próximo da cápsula interna e atravessando o curso talâmico. Só que, obviamente, que não é tão comum isso acontecer, mas isso pode acontecer. O eletrodo ser mal posicionado. E aqui são só exemplos mesmo da questão da importância hoje de você tentar compensar um eletrodo mal posicionado com os eletrodos direcionais. Nas considerações finais, eu gostaria de deixar novamente recapitular. A indicação da cirurgia é do neurologista assistente. Ele que acompanha o paciente, ele que sabe quando o paciente vai precisar, ele quando sabe, não é uma consulta isolada que eu vou determinar para o paciente, ele tem indicação. É vocês que estão acompanhando ele, que vocês vão saber se ele está tendo sintomas on-off, se ele está com dificuldade, se ele está tendo discinesia secundária à medicação, se não está mais tendo efeito. E aí que vai vir a questão do momento da cirurgia. Então, a Daniela falou que os pacientes têm que ter pelo menos 4 anos de doença de Parkinson. No Brasil, especificamente, tem que ser 5, porque a gente tem as diretrizes de utilização, cirurgias de alta complexidade, de alto custo. A gente tem a regulamentação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e com menos de 5 anos de doença de Parkinson diagnosticada, eles não autorizam. Na verdade, os convênios estão protegidos pela lei para não autorizar a cirurgia de Parkinson. Então, aqui a gente só costuma usar pacientes com mais de 5 anos, tem que ter função motora preservada. Isso faz parte já das indicações que ela tinha falado. E, obviamente, responder bem a levodopa e tem que ter tido uma piora. Na verdade, eu não estou complementando, eu estou só falando para vocês a questão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a gente tem que levar em consideração nas indicações. O paciente tem que ter tido uma piora gradual da função dele no último ano, para eles estarem autorizando a realização da cirurgia. O sucesso do procedimento depende da experiência cirúrgica. Assim, a cirurgia, ela pode ser uma cirurgia simples, mas ela, nas mãos de quem sabe fazer. Ela é uma cirurgia trabalhosa, é uma cirurgia demorada, como eu falei, demora 6 a 8 horas. Você tem que fazer sempre a checagem. Estou sempre rechecando. Eu faço 3 planejamentos, eu estimulo tudo. Aí você faz a microrregia, você faz a estimulação. E seguindo todos os passos, você vai reduzir e muito as suas chances de seu eletrodo estar mal posicionado. Claro que eu já estou pulando a questão da indicação. Obviamente que a cirurgia é bem quando ela é bem indicada. Complicações, que a gente costuma falar pouco. As complicações são muito variáveis na literatura, varia de 0,1% até 10%. É claro que quando a gente fala 10%, qualquer coisa que o paciente sentiu depois de um procedimento tem que ser relatado como complicação. A maioria são complicações pequenas. As mais importantes que a gente pode descrever é infecção. Qualquer cirurgia está sujeita a infecção é embaixo de 2%. A gente não precisa tirar o eletrodo para tratar a infecção. Sangramento é abaixo de 1% e, de novo, raramente, se você seguir seu planejamento, sua trajetória do eletrodo, dificilmente vai ter um sangramento importante que você precise operar. Qual o problema do sangramento? Eu só vi um caso de sangramento, foi quando ainda estava no fellow, que a gente fez a tomografia no pós-operatório imediato, que o paciente afundou na sala, o sangramento era pequeno, era profundo. Você vai demorar mais de ligar seu aparelho. Normalmente, sangramentos, quando acontece, eles são pequenos, mas não adianta você estimular um eletrodo que está no meio de um hematoma. Você tem que esperar a reabsorção do hematoma para você poder começar a estimulação e trabalhar com esse DBS. Tempo de bateria. Isso aqui é a descrição das empresas, na verdade. O não recarregável, ele dura em torno de 5 anos. Para a grande parte da população brasileira, ele é o mais indicado, porque o eletrodo recarregável é simples, você tem que carregar entre 1 a 2 vezes por semana, dura entre 1 a 3 horas, é literalmente um cinto que você bota aqui. Hoje em dia tem um aparelhinho menor que você coloca aqui, liga na tomada, você pode estar vendo televisão, você pode estar fazendo qualquer atividade, desde que seja próximo à tomada, e ele recarrega. Em média, pela utilização energética atual, da maioria dos casos, em 1 a 3 horas ele carrega, você tem que carregar em média 1 vez por semana. Quando você começa a ter que demorar mais de recarregar, quando você começa a usar mais de 1 vez na semana, é porque a bateria já está chegando no tempo de vida útil dela. De novo, os fabricantes dizem que o recarregável dura até 25 anos, eu pessoalmente não acredito nisso.
porque são aparelhos recentes, então não existe nenhum paciente com um aparelho desse, porque eles não existem ainda até 25 anos. Então, isso eu falo quando não acredito, sei que o pessoal da linha médica está aí, é meio que uma brincadeira, porque isso tudo é feito cálculo em laboratório, é cálculo teórico de uso de bateria. Igual a gente pegar nosso celular e o fabricante vai dizer que seu celular vai durar 5 anos a bateria, não vai. Sabe que depois de algum tempo ela já não vai estar precisando trocar. E os novos dispositivos, eu vou fazer agora só o último slide, que é uma coisa bem interessante que já está sendo utilizada, ainda não está aprovada aqui no Brasil, mas os novos eletrodos das empresas já são compatíveis com essa tecnologia, mas ela ainda não está autorizada a ser utilizada. Até fora daqui ela está sendo utilizada como em testes, ensaios clínicos, a FDA ainda não foi aprovado. Na Europa também ainda não, ainda está em processo final, na verdade, de liberação. No Brasil vai demorar ainda um pouquinho mais. É o chamado closed loop, é um circuito fechado. Basicamente, os eletrodos, atualmente os direcionais, eles fazem é como se fosse um eletroencefalograma contínuo que ele fica fazendo. Então, o gerador, ele fica fazendo a leitura daqueles neurônios, eles percebem quando está tendo a descarga. Como se fosse um dia aí do marca-passo, ele percebe que está tendo uma fibrilação e ele dispara. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. Está tendo excelentes resultados, eu acredito que em breve a gente já vai ter isso, não no Brasil. O Brasil vai demorar um pouquinho mais, mas já tem muito estudo na área, que aí quando, só a título de curiosidade, atualmente, o que é mais utilizado, quando as ondas beta, que a doutora Daniela falou, começam a aumentar mais do que 20 miliamperes, o aparelho percebe isso. Pela alteração da descarga, você vê aqui, na verdade, a onda beta começou a disparar. Ó. Ela fica abaixo de 2. Ela foi aqui a 4, foi aqui a 4, foi aqui a 4. O aparelho vai disparar, que a gente chama de high frequency, frequência alta. Frequência para tratamento de estimulação cerebral não é muito alta. Nessa, especificamente, se dá uma frequência alta de 160 Hz para você suprimir a descarga beta. Qual é o objetivo disso? Diminuir o on-off. Tem uma cadência mais linear do paciente, ele procurar ficar mais estável ao longo do dia, você evitar esses disparos e você também economizar a bateria e com isso ela vai durar mais tempo. Acho que eu falei demais, mas eu tentei fazer um apanhado geral para saber mais ou menos como é o planejamento cirúrgico. E agora a gente vai passar os casos com a doutora Daniela. Mais rapidinho aqui, né, os casos clínicos, tem alguns vídeos interessantes, né, para a gente discutir indicação. Essa é a parte que o neurologista clínico adora, né, vídeo. Então, brevemente, os casos resumidos, né, um paciente aqui de 65 anos, com doença de Parkinson, de início aos 55 anos, tá? Começou inicialmente só com tremor em membro superior esquerdo. Com o tempo, ele evoluiu com tremor bilateralmente, rigidez, bradicinesia mais evidente, né? E atualmente ele chega ao seu consultório, né, já vem acompanhando ele há algum tempo, mas ele se queixa de um off, episódios de off mais prolongados, né, entre cada medicação ele fica mais ou menos 60 minutos em off, tá? E em alguns momentos eles também, durante o dia, mesmo em uso correto, adequado às medicações, ele tem alguns offs imprevisíveis. Então, do nada, ele entra em off, né, no momento que não era esperado. Essas aqui são as medicações que esse paciente vem em uso, tá? Vem em uso de Prolopa aí, um comprimido e meio do standard 5 vezes ao dia, né, 4 vezes, e à noite, às 22 horas, ele toma um comprimido só. Pramipexol com a dose otimizada, né, 4,5 mg dia, amantadina 300 mg dia, uma rasagilina, que foi introduzida no final, e um LED total, que é a dose equivalente de dopamina diária, de 2.250. É uma dose alta, uma dose alta. Pronto. Então, um caso com sucesso terapêutico é importante, né? Essa aqui é uma outra paciente, tá, com diagnóstico de tremor essencial bem precoce, né, tinha uma história familiar bem forte. Iniciou com 12 anos, com tremor leve em membros superiores, um pouco pior, bem discretamente pior à direita. Tá? Já de início, aí, com uns 20 e poucos anos, ela 18 anos, se mostrou intolerante às medicações, já com dose otimizada de propanolol, primidona, chegou a usar também a associação com clonazepam.
né? E aí, com 18 anos de idade, o lado pior dela era o direito, como eu tinha falado para vocês, foi optado por fazer uma talamotomia nessa paciente. Em 1994, né, o DBS estava começando a surgir, né, realmente para o tremor essencial, foi optado por uma talamotomia. Ela melhorou bastante dos sintomas, né? A cirurgia ablativa tem uma eficácia boa, de fato, né? Ela melhorou bastante e ficou bem aí por vários anos. Com o passar do tempo, ela começou a piorar mais também na esquerda. Ela era destra, então inicialmente não atrapalhava tanto ela no dia a dia, mas com a progressão aí do lado esquerdo começou a atrapalhar mais. Tá? Quando ela foi para avaliação, ela fazia uso de um propranolol na dose de 120 mg de 12 em 12 horas, uma primidona de 250 de 12 em 12 horas. Já tinha sido retirado o clonazepam, tinha muito efeito colateral, ela não ficava bem. Essa aqui era a ressonância magnética dessa paciente, né, nessa avaliação que foi feita. A gente consegue ver aqui, né, a lesãozinha, né, no tálamo, à esquerda. E aí, essa paciente tem indicação cirúrgica? O que vocês acham? Dani, apesar do tremor dela ser à esquerda, no momento, né, a direita quase que a gente não percebe, imagine que, no mínimo, tem um impacto social nessa paciente, porque esse tremor está chamando muita atenção. E ela está com doses boas, que eu já vi de Prolop e de Primidona. Ela é relativamente jovem. Eu acredito que a cirurgia é uma boa opção para ela. Com certeza. O tremor incomodava muito ela, né? Tanto esteticamente, né? Socialmente, com certeza. Mas ela tinha uma cirurgia ablativa, né? Em um dos lados. O Marcelo falou isso na aula dele. Né? Então, não dava para fazer bilateral. Não ia ter muito benefício, na verdade, dava com bom controle de sintomas do outro lado, né? Então foi feito para ela uma cirurgia unilateral, né? Foi colocado aí um DBS no VIN da direita dela. O que importa é o componente principal. Então o tremor dela é muito pior na ação, na intenção, né? Bilateral. Começou um pouquinho assimétrico, mas ficou bem simétrico, né? A gente fez a cirurgia antes ablativa, a gente não sabe realmente, né, a simetria. Não tinha nenhum outro sintoma de bradicinesia, né, rigidez, nada, o diagnóstico bem fechado. Mas uma curiosidade mesmo, Anne, isso você vai ver no seu dia a dia. Pacientes que têm tremor essencial definido, e isso às vezes até atrapalha um pouquinho o diagnóstico da gente, diferencial aí de DPI, tremor essencial. Às vezes a gente vai lançar a mão de imagem avançada, né, fazer uso de um SPECT com TRODAT, mas o tremor essencial grave você vai ver também algum tremor de repouso. Tá? Só para fechar, esse é mais rapidinho, é um caso de distonia bem legal também, paciente de 34 anos, né, com um diagnóstico de distonia mioclônica, um DYT11, né, tinha história familiar também forte, né, começou com mioclonias aí com 2 anos de idade, para vocês terem uma ideia, bem jovem, piorou mais com 7 anos, e aí com 15 anos com a distonia mais importante, né, com alguma dificuldade de marcha, aos 27 uma distonia axial bem importante que começou a comprometer realmente a postura, a deambulação, e com 30 anos ela já não conseguia mais deambular sem apoio, né, paciente muito jovem. Diagnóstico genético fechado, tá? Era uma distonia mioclonia. Ela tinha tido um antecedente aí depressivo importante, né? Como eu falei para vocês, as distonias como um todo generalizadas, os pacientes têm comorbidade psiquiátrica, tabagista, né, etilista. O álcool melhora um pouco a mioclonia desses pacientes, então às vezes eles acabam abusando do álcool, tá? E olha a quantidade de remédio, né, que vinha usando para controle de sintomas e da parte psiquiátrica também, tá? Tinha sido feita a aplicação de toxina botulínica para ela, tá? Tinha alguma melhora da dor, né, e do retrocolo, mas não tinha ganho funcional, né, mesmo com doses altas e com os músculos bem selecionados. Quais são os critérios de indicação nessa paciente? Uma distonia generalizada por si só, né, grave, com refratariedade à medicação, tinha todos os critérios, né? Então, ela foi submetida aí, né, a implante de DBS em GPI bilateral, em 2020, final do ano. Aqui é a imagem pós-operatória dela, para vocês terem uma ideia como é que fica, né, a imagem da TC, do controle. E é isso, gente. Só uns take-home messages antes de a gente abrir aí, as perguntas. Tá? Então, DBS é um tratamento cirúrgico bem estabelecido, seguro, eficaz. Né? Se a gente indica o DBS ao nosso paciente no momento certo, a gente pode melhorar muito a funcionalidade, a qualidade de vida desses pacientes. Só resumindo as indicações, que eu acho que tem que ficar marcado na cabeça de vocês, tá? A parte mais importante. Então, no Parkinson, complicações motoras, tremor refratário, intolerância medicamentosa. Tremor essencial,
tremor incapacitante e refratário ou intolerância medicamentosa. Nas distonias, distonia generalizada como um todo, em geral, vai precisar, tá? Ou distonias focais e segmentares que estejam com sintomas incapacitantes e refratários. Isso. Aqui é a nossa unidade, né, Álvaro Lemos, em Santa Isabel, que se situa em Ondina, né. É uma unidade aí que tem uma especialidade na parte osteoarticular, reumatológica, neurológica. A gente conta com uma equipe aí multidisciplinar muito legal para a reabilitação, para o cuidado desses pacientes multidisciplinar, né. A gente tem à disposição um neurologista, fono, físio, nutricionista, psicólogo, enfermeiro. Então, a equipe que tem essa experiência no manejo desses pacientes, né, tem a linha de cuidado que a gente está criando, né, e que já vem aí funcionando há alguns meses, né, em transtornos do movimento. Então, caso tenham pacientes que vocês vejam, né, que tem necessidade, é um quadro mais avançado, a gente está à disposição para acompanhar esses pacientes de vocês. É isso. Vamos abrir agora para dúvidas e discussão. Pronto. Dani, sei que a gente está com um horário um pouquinho avançado, mas eu queria primeiro parabenizar tanto a você como o Barroso pelas excelentes aulas, né? Algo que já estava sendo programado há algum tempo, mas eu teria basicamente duas perguntas para fazer para você, né? Uma no que tange a indicação. Então, se a gente vê que Parkinson e o tremor essencial são duas doenças que a gente tem uma maior frequência, uma maior prevalência com o avanço da idade. E também fica um pouco mais difícil tratar. Então, os pacientes que também terão um tempo de doença, né, certamente maior. Eu queria saber de você se existe algum limite de idade para você indicar o implante do DBS. E a outra pergunta que eu faço na sequência é o seguinte: a despeito dessas três indicações, digamos, clássicas mais frequentes que você colocou para a gente, que seria o Parkinson, né, idiopático, então o tremor essencial e a distonia, mas eu gostaria de saber de você o seguinte: se pacientes com doenças, né, outras, mas que cursam com sintomas de tremor. Vou dar um exemplo bem objetivo, que é algo do meu dia a dia e que eu vejo a dificuldade que a gente tem de fazer o tratamento. Um paciente, por exemplo, que tem esclerose múltipla e tem tremores, às vezes tem mioclonias, não são as manifestações mais frequentes da doença, mas por vezes nós nos deparamos com a situação e temos dificuldade de ter uma melhora com o tratamento clínico. Se nesses pacientes você já teve alguma experiência e entenda ou não o que existe de, digamos, respaldo, de evidência científica na literatura científica nesta situação especificamente. Eu vou responder em ordem. Não existe aí uma idade formal, um limite para a cirurgia. Se a gente avaliar as múltiplas coisas que a gente conversou hoje, né, comorbidades, expectativa de vida do paciente, avaliar a ressonância do paciente, né, não tem muita microangiopatia. A gente sabe que tem idosos que chegam quase sem microangiopatia, né, não tem muita atrofia cortical. Então, a idade não é o limite. A gente só tem que avaliar bem aí esses pacientes em relação a contraindicações. Então, ter certeza que não é um paciente que tem uma demência franca, por exemplo, talvez um CCL leve, né? Então, mas não tem, né, um limite de idade, não. Tá? É o que a gente tem visto para outras terapias hoje, né? A gente não tem limite de idade. O DBS também não. Tá? Em relação ao DBS para outras doenças, né? Existem estudos, né, relatos de caso. Inclusive, eu estava lendo recentemente um para tratamento de esclerose múltipla, tremor para tratamento de esclerose múltipla. O DBS para tratamento de tremor em esclerose múltipla, né, e tem casos, né, operados, tem relatos de casos operados com sucesso, mas são relatos de casos, então a gente não tem estudos randomizados, né, e assim, é possível fazer off-label contanto que a gente converse com esses pacientes e exponha, né, que são casos aí iniciais, que não têm estudos formalizados. A questão realmente é a dificuldade de liberação do plano. Né? Então, que a gente não vai conseguir, na verdade, né? Porque não são doenças que estão no rol aí, né? Mas, sim, tem casos com sucesso, inclusive em esclerose múltipla, tá certo? Tem mais alguma pergunta, gente? Querem perguntar alguma coisa? Tá bom. Então, vamos encerrar, né? Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. É uma aula importante aí para nós, neurologistas gerais, né, muito importante. Conhecer bem, indicar bem, né, em prol da qualidade de vida dos nossos pacientes.